Todo mundo que já viu os filmes, já jogou algum game, já viu Clone Wars, percebeu, alguns clones têm uma armadura um pouquinho diferenciada. Mas você sabe por que isso? Aliás, você sabe por que existe uma mudança de armadura do episódio 2 para o episódio 3? Não? Bom, agora você vai saber. E aí galera, eu sou o Bessa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre clones, soldados clones. A primeira vez que nós ouvimos falar sobre os tais clones foi lá no episódio 4, bem no início, na primeira hora nós já ouvimos o Obi-Wan falar para Luke Skywalker que ele havia lutado nas guerras clônicas. Mas demorou muitos e muitos anos para a gente finalmente descobrir do que ela se tratava. O primeiro filme de Star Wars saiu em 1977, enquanto que Star Wars Ataque dos Clones saiu apenas em 2002. Lá se vão 25 anos. Isso é tempo pra caramba. Nesse primeiro momento no Star Wars Episódio 2, os clones aparecem lá na Batalha de Geonosis com uma armadura toda branca. E alguns clones têm uma pequena alteração na sua armadura, na cor da sua armadura, devido ao seu rank dentro daquele exército ali que tinha acabado de ser criado. Aliás, já eu vou falar um pouco mais sobre as diferenças entre a fase 1, ou melhor, por que houve a mudança da armadura da primeira fase para a segunda fase. Existe um motivo militar aí dentro. Percebam que como os Kaminoanos tinham que não somente fabricar novos clones em larguíssima escala, eles obviamente também tinham que fazer roupas e armaduras para esses clones. O que, de certa forma, eles faziam de um jeito bem fácil. Lá no episódio 2, nós vemos que clones criança, eles sempre usavam uma roupa azul. E quando você avançava de idade, começavam a usar uma roupa vermelha. Os clones começavam a usar uma roupa vermelha. Isso tem um pouquinho de ligação com o Fordismo, que era fabricar a mesma coisa, fabricar a mesma peça de carro naquela época, o Fordismo, da mesma cor, do mesmo jeito, em larga escala. Isso facilitava muito as coisas para Henry Ford e para Ford, e do mesmo jeito isso também facilitava muito as coisas para os Kaminoanos. Eles conseguiam produzir tudo em larguíssima escala, porque os clones eram sempre do mesmo tamanho. Sei lá, saía uma fornalha de 30 mil clones. Os 30 mil clones, eles vão ser basicamente do mesmo tamanho, do mesmo peso, da mesma altura, salvo uma ou outra ali, uma ou outra situação que pode vir a ser diferente, Come um pouquinho mais, come um pouquinho menos. Às vezes também pode ter outros clones defeituosos, como é o Soldado 99, o Clone 99, que nós vimos no Bad Batch, no episódio de Clone Wars que apresentou o Bad Batch, os Malfeitos. Aliás, a população mundial, ao ver que os clones estavam todos assim, usando uma armadura branca, majoritariamente branca, a população, os mundos começaram a chamar aqueles soldados de Boys in White, garotos de branco, basicamente em português, E aí, com a República vendo que todo mundo estava chamando os soldados de Boys in White, eles começaram a produzir propagandas, produzir panfletos. Por exemplo, nesses panfletos que vocês estão vendo aí agora, está escrito aí, ajude os nossos garotos de branco, ou ajude os garotos de branco. Esse tipo de coisa rolava bastante nessa era da República. Como todos os clones usavam essa armadura majoritariamente branca, ficava difícil não só para eles clones se diferenciarem, mas também para outras pessoas diferenciarem eles, não só em questão de rank, mas também em batalhão. Por isso iniciou-se aí um processo de pintura de cada uma das armaduras. Parte disso foi por conta da República, mas também uma outra parte foi por conta dos próprios Jedi. Os Jedi, em dado momento, foram ganhando cada vez mais influência no exército dos clones.
e foi encorajando os soldados a eles mesmos customizarem as suas armaduras. Por isso, soldados de diferentes batalhões têm diferentes pinturas. E juntamente com as pinturas, eles também começaram a modificar equipamentos dentro da sua armadura. Por exemplo, o Arc Trooper, ele tem uma ombreira diferenciada e também um binóculo super tecnológico. Porém, não paramos por aí. Com a guerra em andamento, os caminoanos, a galera lá de Camino, eles começaram a fabricar, começaram a produzir a armadura clone de fase 2. Essa armadura da fase 2, ela foi largamente distribuída, não só pelos soldados mais novos, mas também entre aqueles veteranos. E essa armadura, ela tinha assim, ela era mais cara de se produzir, porém ela aguentava mais porrada também. Ela tinha uma durabilidade maior do que a armadura da fase 1. Tudo isso aí, na verdade, é uma desculpa que foi dada dentro do lore de Star Wars, né? Dentro da história de Star Wars. Porque todo mundo sabe que foi só para vender brinquedo. E tá tudo bem, tá de boa. Até porque eu acho a armadura da fase 2 muito mais bonita do que a armadura da fase 1. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Fase 1, fase 2. Eu quero saber aí o que vocês acham sobre isso. E com essa nova armadura, obviamente, os clones continuaram a fazer as suas customizações, né? As suas mudanças de pinturas. Vocês já jogaram Battlefront 2? Vocês sabem que tem diversas armaduras diferentes, ou melhor, diversas pinturas de armaduras diferentes para diferentes batalhões, para diferentes soldados. Algumas pinturas são bem feinhas, algumas pinturas são bem bonitas. Eu sugiro vocês darem uma olhada nisso aí, caso vocês não tenham visto. Mas enfim, é isso. Tem várias pinturas lá no Battlefront 2 sim. E meus amigos, a vida é uma verdadeira caixinha de surpresas. Porque veio a Ordem 66, os soldados dizimaram os Jedi que tinham sobrevivido a tantos anos de guerra. E olha, num primeiro momento, os soldados clones que viraram a ser Stormtrooper, eles continuaram usando as suas armaduras da época das Guerras Clônicas. No final ali do episódio 3, a gente vê soldados clone lutando pelo novo Império. Na verdade, eu acho que no filme 3 ainda não se tornou o Império. Mas enfim, posteriormente, essas armaduras dos clones, elas são reutilizadas, elas são pintadas todas de branco, ou tira-se a tinta colorida que os soldados clones tinham colocado anteriormente e deixa elas todas de branquinho. E aí, os primeiros Stormtroopers são sim clones que lutaram nas Guerras Clônicas. Só que tem um porém. Quando Palpatine fechou a fábrica de clones lá em Camino, ainda existiam alguns que estavam crescendo ali, né? Que os clones estavam crescendo. E aí, essa última, de novo, fornalha de clones que estava sendo criada pelos caminoanos, eles se tornaram os soldados executores que nós vemos lá em Jedi Fallen Order. E se a gente for ver bem, essa armadura aí do Purge Troopers, dos soldados executores do Jedi Fallen Order, elas também são bem parecidas com as armaduras dos soldados clone. Me digam aí, vocês sabiam disso? Sabiam que os Purge Troopers são clones? Eu, antes dessa pesquisa que eu fiz aqui para esse vídeo, não sabia. Não fazia ideia. Eu acho que no jogo não diz isso. Talvez diga e eu fiquei papando mosca. Mas enfim, gente, é por isso que os clones pintavam as suas armaduras. Em parte foi porque a própria República encorajou, mas muito mais foi por conta dos nossos amigos ou inimigos Jedi que queriam que os clones customizassem as suas armaduras, que queriam que eles se diferenciassem de cada um de seus outros irmãos. Beleza, galera? Bom,
eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero que vocês me digam aí nos comentários que outras curiosidades vocês gostariam que eu falasse aqui no vídeo. Beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E que a força esteja com você. Espero que não sejam executados pela Ordem 66. Valeu, galera.